Eu não sei o que você sente ao estar num lugar como esse. Mar da Galileia. Olhar para um monte, para um outro monte, para um lugar, para as águas. A sua mente não fica aqui, fica em 2000 anos atrás. Fica com o nosso mestre, fica com o nosso Senhor, fica com Ele ensinando, fica com Ele transformando, fica com Ele navegando, indo de um lado para o outro, fazendo a sua missão, fazendo aquilo que ele veio fazer, aquilo que o Pai o designou para fazer, e Ele veio. E Jesus, Ele tem diversos atributos. Deus, Jesus, por ser divino e por ser Deus, Ele tem diversos atributos. Muitas vezes quando a gente está adorando a Ele, quando a gente está cantando em alguns louvores, a gente fala sobre esses atributos, sobre essas qualidades, né? A gente fala que o Senhor é um Deus misericordioso, a gente fala que Deus, como a gente acabou de cantar, Ele é soberano sobre a terra, sobre os céus, a gente fala que Ele é Senhor. E muitos chamam a nossa atenção e a gente também se apega. Quando a gente fala que Deus é o nosso Pai, isso traz uma segurança para o nosso coração. Quando a gente fala que o Senhor é misericordioso e perdoador, a gente sabe que nele a gente pode encontrar o perdão de Deus. Mas quando eu olho para o Mar da Galileia, e principalmente quando eu olho para as passagens da Bíblia, eu consigo me ater a um atributo desse Senhor. E esse atributo é que Ele é um mestre. E que Ele é um mestre que nos ensina. E que ensinou a muitos e passou andando e navegando e indo de cidades em cidades, ensinando a muitos e transformando corações. Mais do que um professor, ele é um mestre, porque ele não ensina apenas o que se deve fazer. Ele faz discípulos, ele faz as pessoas que o seguem passar por experiências que vão moldando, que vão constituindo isso no coração das pessoas. Então eu queria ler com os irmãos Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22 ao 33. Acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Logo em seguida ordenou Jesus que os seus discípulos atravessassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Olha ao redor, irmão. Você consegue imaginar qual foi o monte que o Senhor Jesus subiu para orar? É um desses aqui que está em volta. É um desses. Vamos continuar. Versículo 24. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo. E começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: és verdadeiramente Filho de Deus. Amém. Só para situar, no início do capítulo 14, é descrito a morte de João Batista. João Batista estava preso e teve uma festa em que a filha de Herodias dançava, e aí pediu a cabeça de João Batista. João Batista foi decapitado. Ao saber disso, Jesus vai para um lugar deserto. E nesse lugar deserto, a multidão sabe que ele está indo para lá e vai atrás. E aí ocorre aquele episódio tão famoso: a multiplicação dos pães e dos peixes. 5 pães e 2 peixes. O Senhor multiplicou e alimentou aquela multidão, e ainda restaram 12 cestos cheios.
e todos foram saciados. E aí começa a parte que nós lemos, que fala que Jesus mandou os discípulos irem. Fala, olha, vocês vão passar para o outro lado. Que outro lado é esse? Genezaré. Esse era o destino final deles. Eles teriam que sair e ir para Genezaré. Mas com isso, Jesus permanece e fica despedindo as multidões. E ele sobe ao monte para orar em particular. Mas o que nos chama mais atenção é que Jesus caminha sobre o mar, chega até um lugar onde aqueles homens estavam passando aquela certa aflição. As ondas estavam batendo no barco, a embarcação estava bem frágil mediante aquelas ondas, e eles veem alguém vindo sobre as águas. O que eles pensam é um fantasma. Eles se assustam e, mais apavorados do que estavam com a onda, ficam apavorados com o fantasma. Mas Jesus fala, olha, não tenham medo, sou eu. E aí, o que é mais interessante é que Pedro diz assim, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E o Senhor vem. E o Senhor Jesus disse, vem. É muito interessante olhar para a vida de Pedro, porque eu tenho a impressão de que dentre os discípulos o Pedro era aquele mais espontâneo, era aquele que mais se dava, era aquele mais impulsivo, era aquele que mais falava, que mais expunha talvez a sua opinião e o estado mesmo dele, de como ele estava. Através da vida de Pedro, das palavras que ele faz, tanto nos evangelhos e também depois de Atos dos Apóstolos, a gente consegue ver e mensurar a própria vida de Pedro. A gente consegue ver e mensurar como Pedro estava, como ele era. E a partir disso a gente consegue ver e perceber também uma transformação. Muitos criticam Pedro pelo fato de duvidar da palavra de Deus, da palavra de Jesus. Muitos dizem, mas se Jesus, não foi Jesus que mandou ele ir? Não era Jesus que estava lá? Jesus não estava sobre o mar? Por que quando ele começou a caminhar, ele começou a duvidar? Ele não podia fazer isso. Ele tinha que confiar plenamente no Senhor. Ele tinha que confiar na palavra que Deus liberou para ele. Mas eu começo a analisar essa passagem, não apenas ela isolada, mas ela também conjugada com pelo menos duas outras, que eu vou apenas citar para os irmãos. A primeira, em Lucas capítulo 5, é a primeira vez que Pedro se depara com Jesus. Ele tinha saído de uma pesca aqui nesse mar da Galileia, não teve sucesso, mas Jesus estava na praia e como ele era um mestre, ele estava ensinando. E ele estava ensinando ao povo, mas era muita multidão que estava o apertando. Ele falou, Pedro, deixa eu entrar no seu barco, eu vou falar da praia para as multidões. E Jesus faz os seus ensinamentos, Jesus faz os seus discursos. E aí quando acaba ele fala, Pedro, faz-se ao largo. Mas ele fica todo perplexo. Eu fico imaginando Pedro pensando, olha, eu sou o cara expert aqui em pescar, eu sou o pescador, você não é pescador, mas você está mandando eu ir? Mas Pedro fala algo, tá bom, mas sobre a sua palavra eu lançarei as minhas redes. E quando Pedro, ele fez ao largo, lançou as redes, segundo a palavra de Jesus, ele recolheu muitos e muitos peixes. E a Bíblia nos conta um detalhe que diz assim, que eram muitos peixes, que as redes se rompiam. As redes se rompiam. E mais do que as redes se romper, o barco estava quase indo a pique. Teve que chamar um outro barco para poder ajudar, porque eram muitos e muitos peixes. Esse é o primeiro momento da vida de Pedro. Um segundo momento é o que a gente acabou de ler. Pedro já conhece a palavra do Senhor, ele já conhece o poder que essa palavra tem. Eu imagino ele pensando, olha, se essa palavra fez com que muitos peixes viessem naquele meu fracasso, naquele meu dia de fracasso na pesca, ele pode fazer eu ir com ele. E o que eu acho interessante é que Pedro não sai todo estabalhado de fora do barco. Ele fala, Senhor, manda-me ir ter contigo. Sabe o que ele estava querendo? Ele estava querendo uma palavra do Senhor, uma palavra de Jesus para que ele tivesse a certeza que ele chegaria lá. E Jesus disse, vem. E sobre essa palavra ele começou a andar. Com o quê? Com a fé. Com a fé naquela palavra. Porque a fé, irmãos, ela não é aquilo que você acha fazer, não é um tiro no escuro. A fé é você seguir
e continuar e crer naquilo que Deus disse, naquilo que o Senhor disse. Amém? Mas o texto nos fala que ele, reparando na força do vento, ele começou a afundar. Na caminhada, muitas vezes na caminhada, na nossa vida, na nossa fé, a gente confia no Senhor. A gente sabe, a gente tem a certeza que Ele é um Deus que não mente. Como o bispo pregou, Deus é soberano. E ele também falou que Deus ele tem promessas, Ele zela pela sua palavra para cumprir. Nós sabemos, nós temos a confiança que o Senhor ele não mente, que o Senhor é um Deus que vai fazer aquilo que Ele disse para nós que Ele ia fazer. A gente sabe que aquilo que está na sua palavra é a verdade, que não muda. Mas muitas vezes são as adversidades da vida que faz a gente duvidar. E a gente começa a naufragar. Mas o Senhor, como eu disse, Ele é um mestre. Ele nos ensina. Não foi por acaso que Pedro afundou. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, para que nós venhamos a ser igual à imagem do seu Filho. Esse episódio na vida do Pedro foi mais um daqueles que moldaram o caráter dele, daqueles que moldaram o coração dele. E a terceira e última passagem que eu acredito que se relaciona com isso que nós lemos é de João capítulo 21. De novo, no mar da Galileia, Jesus vem, mas depois já é uma situação bem diferente. Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado, Pedro havia o negado 3 vezes e disse: vou voltar a pescar. E ele volta para esse mesmo lago. E Jesus ressuscitado aparece na praia e diz: ei, vocês não conseguiram pescar não? E um dos discípulos falou: eu já conheço essa história, eu já sei, isso já aconteceu uma vez. E aí acontece, irmão, bem parecido com a primeira vez. Eles não estavam conseguindo pescar, mas através da palavra de Jesus, joguem as redes para o outro lado. Eles jogaram as redes e eram muitos peixes. Mas um detalhe que a Bíblia também nos revela é que, apesar de serem muitos os peixes, as redes não se romperam. As redes não se romperam. Eu não sei vocês, mas eu acredito que isso não é por acaso. Não é por acaso que, num primeiro momento, as redes se rompiam e por outro momento as redes não se rompiam. Em Mateus, capítulo 9, versos 17, quando o Senhor Jesus está falando a respeito do jejum, quando perguntam a Ele por que os discípulos dele não jejuam naquele momento, Ele fala: o noivo está com eles, quando o noivo for retirado, aí eles vão jejuar. E aí Jesus fala: não se põe remendo de pano velho, não põe remendo novo em vestes velhas, e nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se estragam. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Não sei se você tem essa imagem na mente, mas um odre, ele é um couro, e quando o vinho ele é colocado ali dentro, ele começa a fermentar. Quando ele começa a fermentar, ele começa a esticar o couro. E aí, quando você já tem um odre velho, é um odre que já passou por esse processo de esticamento. É um odre que já está ali totalmente cedido, totalmente esticado. E aí, se você pegar um vinho novo, um vinho que ainda não foi fermentado, e colocar nesse odre velho, para que ele depois venha a ser fermentado, o que vai acontecer? Rompe-se o odre. E aí você perde tanto odre e tanto vinho novo. O que eu quero dizer com vocês? O que eu quero dizer com tudo isso? E o que é para ficar no coração de cada um de vocês? É que tanto na vida de Pedro quanto na nossa vida, o Senhor, Ele nos molda primeiro. Antes de entregar a promessa que Ele fez a nós, antes dele fazer aquilo que tem que fazer nas nossas vidas, antes dele dar aquilo que você tanto deseja, antes dele fazer aquilo que Ele já te disse que irá fazer, Ele vai querer e vai requerer de você um formato para que você possa suportar a isso. Ele não vai deixar que um odre velho, que nós, como odres velhos, possamos suportar esse vinho novo. Para que a gente possa viver as promessas de Deus, para que a gente possa viver a vida que Deus tem para nós, nós precisamos passar por esse processo de ensinamento com o Senhor. E quanto tempo leva isso? Não sei. Eu não sei. Mas eu sei que com Moisés levou pelo menos 80 anos. Eu sei que com Pedro foi 3 anos e meio. Mas quanto é na vida de cada um de vocês?
o que Deus quer fazer através de nós. O que o Senhor quer fazer através da sua vida. O que o Senhor quer te dar. Para onde o Senhor quer te levar. O que o Senhor quer agir na sua vida. Não sei. Mas eu sei que muitos de nós possamos estar passando, igual Pedro, no meio de uma tempestade. Mas a gente precisa saber que a tempestade, ela é para nos ensinar. E a gente precisa saber que a gente tem um Deus soberano, que tem uma voz que acalma essa tempestade. E que pode nos salvar, que pode nos resgatar, apesar da nossa pouca fé. Que o nosso coração possa se encher de fé no Senhor. Que a gente possa ter um coração ensinável e moldável. Essa é a minha oração todos os dias. Senhor, faz meu coração um coração ensinável. Um coração que possa aprender com a sua palavra. Não aprender apenas a letra da sua palavra, mas poder viver a sua palavra. Poder conhecer o Senhor. Poder passar nos processos da vida que a gente possa não entender, mas que a gente possa confiar. Que a gente possa pensar, Senhor, mas é para isso que o Senhor me chamou? Mas é para isso que o Senhor me fez viver? São essas dores que eu tenho que suportar? É tudo isso que eu tenho que passar? É essa tempestade que eu tenho que viver? É essa crise, é essa falta que eu tenho que viver? É, meu filho, confia em mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Creia que no final você vai ser um odre novo. Você vai ser um vaso novo. Que vai ter a medida correta daquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Que vai poder suportar o vinho novo. Que vai poder suportar aquilo que Deus quer liberar sobre nós. Deus, ele não é um pai irresponsável que entrega, não sei, a chave de um carro para um filho que não saiba dirigir. Deus, ele não é aquele pai irresponsável que nos dá algo sabendo que nós não somos capazes de suportar e de administrar em nossas mãos. Deus, ele nos ama. E por nos amar, ele faz que a gente passe no vale, mas também faz que a gente suba os montes. Ele faz que a gente passe na tempestade, mas também que a gente vá pela calmaria. E no final de tudo, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Tudo, tudo, exatamente tudo, vai nos levar para um caminho. E esse caminho se chama vontade de Deus. Isaías 55 diz, porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. O caminho do Senhor, ele é diferente do nosso. Muitas vezes incompreendido, mas nós precisamos confiar. Que nós possamos andar sobre as águas, confiando sobre o Senhor. Vai ter vento, vai ter tempestade, com certeza. Mas é sobre essa palavra que nós iremos. O Senhor diz, vem, e você vá, em nome de Jesus. Amém.